Prepare-se para um episódio sangrento. Muito sangrento. Forget your good date, lock me away. The world waits. Cuts cut deep to the bones. We're trying to sleep. We're trying to sleep. E o personagem da videoaula de hoje, você já deve ter ouvido falar desse cara, talvez não pelo nome pelo qual ele foi conhecido quando era governante da Valáquia, Vlad III, né? Talvez você conheça ele por um outro nome, o Drácula. Pois é, vamos pegar o personagem histórico que inspirou o personagem ficcional do Bram Stoker, o Conde Drácula. Pois é, a aula de hoje é sobre Vlad III, ou Vlad Draculea, ou Vlad Tepes, herói na região da Romênia, da Valáquia, da Moldávia e considerado monstro por alguns. Vamos conhecer esse cara bastante interessante aí. Bom, primeiro de tudo, o Vlad não era vampiro, tá? O negócio é bem diferente aí. Vlad era um voivoda, né? Um tipo de um príncipe do esquema feudal que existia ali no leste europeu, que era um pouco diferente da estrutura típica do ocidente. Bem, o Vlad, ele era herdeiro de Vlad II, né? Apelidado de Vlad Dracul. Vlad Dracul porque ele participou da Ordem do Dragão, uma ordem importantíssima ali no leste europeu que atuava tentando frear o avanço dos turcos otomanos, né? Então, tanto o pai de Vlad III quanto o próprio Vlad III eram assim, grandes defensores da fé cristã e que continham ali o avanço islâmico que saía da região da Turquia e tentava tomar toda aquela região do leste europeu no finalzinho da Idade Média. Vlad III vai acabar governando a Valáquia por praticamente toda a segunda metade do século XV, com alguns intervalos devido a todos os conflitos que vai existir ali com os turcos otomanos, que vez por outra vão conseguir retirá-lo do poder. Bom, vamos lá. Como é que começa a história do nosso querido Vlad III? Bom, o pai do Vlad III foi assassinado em 1447 e o Vlad estava preso nesse momento, na mão dos turcos, inclusive, e tempos depois ele consegue se libertar, retorna para a Valáquia, onde ele vai assumir de novo como governante no local do pai dele. Só que tanto ele como o pai dele, como tinham o mesmo nome, Vlad, né? Muitos dos camponeses que nunca tinham nem visto nem o Vlad II, nem o Vlad III, começaram a acreditar que era o mesmo Vlad, né? O mesmo príncipe que estava ali governando eles. Nisso vai começar a surgir a ideia de que ele era imortal, porque tinha chegado a notícia que Vlad havia morrido, mas agora Vlad está entre nós. Que raio que é isso? Ele morreu? Ele está vivo? Ele deve ter alguma coisa de mágico, ele deve ter alguma coisa de imortal. E essa lenda já começou a se espalhar ali pela Valáquia e o Vlad não desmentiu. Deixou o papo rolar porque, inclusive, isso valia a pena para tentar manter a imagem dele como bravo guerreiro invencível. E o nosso amigo Vlad, para aliar ali o seu nome ao nome do pai, vai adotar um codinome que era o Drácula, ou Draculea, né, que significa filho do dragão, ou seja, o pai dele, Vlad II, Vlad Dracul, Vlad o dragão, e ele, Vlad III, Vlad Drácula, né, o filho do dragão. Bom, a vida do nosso amigo Drácula não era das melhores ali, porque oficialmente, né, o Vlad e a Valáquia, né, eles eram vassalos do rei da Hungria, né? O rei da Hungria foi cumprir o papel de suzerano do Drácula, né? Só que devido a todas as invasões turcas e o cercamento turco que tinha feito sobre a Valáquia pagava impostos para os turcos otomanos. Então, a Valáquia estava cercada por inimigos de todos os lados e a situação do voivoda não era das melhores, né? Nesse momento aí o Drácula ele vai tentar manter um equilíbrio de forças entre os húngaros e os turcos, tentando manter esse isolamento aí. E dentro da Valáquia, o Drácula vai tentar manter a situação ali, a mão de ferro.
Quando as coisas começam a se tornar insustentáveis e a quantidade de tentativas de invasões turcas começaram a se tornar muito perigosas, a postura do Drácula foi muito mais incisiva, o que vai lhe render ali o apelido de Tepes, Vlad Tepes, que significa Vlad o Empalador, tá? O que é empalador? Empalador é o que faz prática do empalamento, obviamente. E o que é empalar alguém? Era uma técnica de tortura que levava à morte posteriormente, que não é invenção, né, nem do Drácula, nem do pessoal da Valáquia, mas que era uma prática já bastante antiga, que ele vai fazer uso disso para tentar assustar os seus inimigos. Tá aí a imagem do que era o empalamento. Pois é, empalar é isso, era pegar uma estaca muito longa e atravessar o cara de baixo para cima. Então entrava ali pelo baixo ventre, geralmente se espetava através do ânus e vinha rasgando o cara por dentro até que essa estaca saísse pela boca ou pelo pescoço, né? Mas que o cara ficasse atravessado. Se o empalamento fosse muito bem feito, o sujeito não morria com a estaca atravessando ele. Óbvio, se pegasse algum órgão vital, tipo o coração, que está bem no meio do peito, o cara morreria. Mas a ideia do empalamento é o quê? Deixar o cara atravessado com essa estaca e deixar ele pendurado, né? Para quê? Para que todo mundo que circulasse visse o cara ali estribuchando, sangrando pouco a pouco, e demorava um tempinho para o cara morrer, né? O Vlad, ele vai acabar fazendo meio que uma floresta de empalados perto da principal sede dele na Valáquia, que era o Palácio de Bran. Olha a imagem do Palácio de Bran aí para você. Rola uma lenda aí que o Vlad, em determinado momento, nesse conflito com os turcos, tenha em um único dia empalado mais de 20 mil pessoas. É óbvio que esse número é exagerado, é para fazer assim uma grande imagem de grande pavor para os turcos otomanos, né? Obviamente deve ter sido um número muito menor do que isso, mas esse sujeito tinha essa prática de empalar pessoas e colocar perto do seu palácio, né, para que quando viessem inimigos, antes de chegar ao palácio, eles passariam por aquela floresta de empalados, com um bando de gente morta, alguns não tão mortos assim, né, outros até bastante conscientes, gemendo, gritando, pedindo por socorro, da forma como fosse possível, né. Então isso deveria causar um pavor nos inimigos, que fugiriam correndo, né. Conta uma lenda aí que o Vlad, nesse dia que teria empalado 20 mil pessoas, teria mandado montar a sua mesa diante dos empalados, que ele comia enquanto assistia esses caras morrerem. Bom, se ele comia mesmo vendo os caras, era bem possível, porque ele acompanhava de perto os empalamentos. E como esse negócio demorava, dá para imaginar o trabalho que dá atravessar um ser humano, né, vindo do ânus até a boca com uma estaca de madeira. Não deve ser um negócio muito simples. Então, no meio do caminho, o cara ficava ali, mandava trazer a refeição dele, e ele comia enquanto estava assistindo o pessoal ser empalado. A lenda amplia ainda um pouco mais a ideia, que é o que vai atiçar o gostinho do Bram Stoker na hora que vai escolher esse personagem para transformar no grande vampiro dele, né? Que era o quê? Que enquanto o cara estava sendo empalado, ele mandaria colocar embaixo do corpo uma bandeja para recolher o sangue e, como já tinha aí uma quantidade de sangue, pegar esse sangue e ir para frente do cara que estava sendo empalado e beber parte do sangue do empalado na frente do próprio, né? Então o cara que bebe o sangue do outro, aliado à imagem do vampiro, aliás, vampiro que é membro de uma mitologia eslava, né? Daquela região do leste europeu, tá? Todo esse conjunto de elementos vai permitir aí com que se construa a imagem do Drácula que a gente conhece. Essa imagem pavorosa do Vlad Tepes, né, vai ser acrescentada de outras alegorias de época e algumas posteriores que vão mostrar ele como um cara bastante rígido, né? E venhamos e convenhamos, na hora que você olha para a situação do cara, ele tinha que ser rígido mesmo, né? Não dá para dar moleza com aqueles turcos e os húngaros em cima dele o tempo todo, né? E conta lá nessa alegoria aí que certo dia dois sujeitos passando por ele se recusaram a tirar o chapéu para cumprimentá-lo. O Vlad mesmo tendo se apresentado, esses dois se negaram e não vou tirar meu chapéu, né? Você não é digno de respeito, e ele teria mandado pregar o chapéu na cabeça dos dois, para que eles aprendessem que ele sim era digno de respeito e que deveria ser tratado como o nobre que ele era.
Bom, dá para imaginar que a queda do Império Bizantino não ajudou em nada a situação ali na região da Valáquia. E as invasões turcas durante todo o reinado do Vlad III foram constantes. Então o cara viveu em guerra o tempo todo. Tanto que a morte do Vlad Tepes não se tem muita certeza de como isso aconteceu. Algumas fontes dizem que ele morreu em batalha contra os turcos otomanos. Outras dizem que ele morreu assassinado por traição por alguns burgueses valáquios, né, que cansados de tanto conflito teriam acabado lá matando o Vlad Tepes para tentar acabar com a guerra e manter um comércio mesmo com os turcos. Outras fontes dizem que na verdade ele foi assassinado por espiões turcos. Então a gente não sabe muito bem qual que foi a causa-morte dele, mas a gente sabe que os turcos estão diretamente envolvidos nisso aí. Tanto que quando o Vlad morreu, ele acabou sendo decapitado e a cabeça dele foi entregue ao sultão dos turcos otomanos. E aí, gostou da videoaula de hoje? Tá interessado mais sobre o assunto? Vai lá, ó. Vai atrás do meu livro, O Sangue e o Sonho. Ó, tô colocando aqui o link da editora para você ir lá e poder comprar meu livro, né? Quer participar da promoção? Quer ganhar o livro de graça aí, ó? Vai aí nos comentários. Fala aí qual que é o personagem histórico, qual que é o momento histórico que você acha mais arrepiante. Pode deixar nesse vídeo, pode deixar no vídeo do Rasputin que eu já coloquei aí na semana passada. Se você não viu o vídeo, ó, colocar o link do vídeo do Rasputin, pode colocar nos próximos vídeos que vai ter aqui no mesmo medo. Essa foi a Praxedo Suetônio, eu sou o professor Fábio e você deveria estar estudando.